As noites são horríveis, não consigo dormir. Sinto que minha filha já vai chegar, fico aqui fora e a espero. A senhora Legorreta é uma das muitas mães que sofreram a perda de uma filha por desaparecimento forçado. Sua filha tinha 9 anos de idade quando a enviaram à loja para comprar tortilhas e ela nunca mais voltou. Infelizmente, essa mulher viveu seus últimos anos com angústia, até sua morte, pois devido a uma doença, ela partiu deste mundo sem saber o paradeiro de sua pequena. E o mais chocante deste caso surgiu quando a crua realidade por trás do desaparecimento foi descoberta. Uma rede de tráfico de pessoas da qual quase se podia garantir que esta jovem tinha sido vítima. Essas pessoas que a roubaram, que Deus fale ao coração delas e que me devolvam, porque eu não aguento mais. Eu queria que meu bebê estivesse aqui. Nascida no município de Tezoyuca, no estado do México, Evelyn Fabiola chegou em 11 de abril do ano 2005 para fazer parte da família Alcântara Legorreta. Sendo a mais nova da casa, seus 2 irmãos mais velhos, assim como seus pais, a senhora Esperança e o senhor Salvador, sempre cuidaram e mimaram muito dela. Na verdade, foi uma grande surpresa para todos os membros, pois já havia passado quase 10 anos desde que os pais haviam decidido não procurar o terceiro filho. No entanto, quando receberam a notícia da gravidez, ficaram muito felizes e a receberam com todo o amor do mundo. E embora os Alcântara Legorreta não tivessem precisamente uma solvência econômica abundante, tinham o essencial para resolver suas necessidades básicas. Tinham um pequeno negócio familiar que lhes dava o necessário para viver, sendo este uma modesta padaria, onde os senhores Esperança e Salvador colocavam todo o seu esforço. Há vários anos começavam o seu dia pouco antes das 6 da manhã para preparar tudo para a venda. Do seu lar tornou-se costume que se desprendesse esse delicioso aroma de pão recém-assado, transformando este lugar num dos favoritos dos seus vizinhos para satisfazer um desejo doce. E embora os filhos mais velhos costumassem ajudar no local, chamava particularmente a atenção a atitude de Evelyn, pois, apesar da sua tenra idade, mostrava grande interesse em colaborar com os pequenos detalhes que faltavam. Para esta jovem, sua família era tudo. Diziam que ela era muito madura para a idade, especialmente depois que, infelizmente, a saúde de sua mãe começou a se deteriorar devido ao diabetes. Nessa nova realidade, Evelyn não hesitou em oferecer amor incondicional, contribuindo e resolvendo qualquer inconveniente que pudesse. E claro, minimizando as tarefas domésticas de sua mãe, assim como pequenas responsabilidades na padaria. Que de fato, uma das coisas mais dolorosas para essa pequenina era ver como a mulher que lhe deu a vida. De repente tinha dias muito ruins, dos quais até precisavam levar comida para ela na cama, coisa que sem reclamação ou protesto fazia de todo o coração. Evelyn Fabiola, por outro lado, ocupava um lugar muito importante em sua casa. Admiravam-na, amavam-na, e apesar de seus curtos 9 anos, contavam com ela para muitas situações. Por este motivo, uma vez que a tragédia atingiu a família, seus irmãos e pais sofreram desconsoladamente. Que vão embora, deixem por aí onde for, nós não vamos fazer nada contra eles, tudo o que queremos é a nossa filha. O pesadelo começou no dia 29 de maio de 2014, aquela manhã parecia comum. Esperança e seu marido Salvador acordaram como de costume para deixar tudo pronto para a venda de pão. Os irmãos de Evelyn também colaboravam, como faziam habitualmente, enquanto ela cuidava de alguns detalhes de acordo com suas capacidades. Durante toda a manhã, trabalharam sem parar, até que por volta das 10 da manhã, o senhor Salvador mencionou que já era hora do café da manhã. Supunha-se que Esperança ficaria encarregada de preparar a comida, no entanto, justo antes de começar a cozinhar, ela percebeu que as tortilhas haviam acabado. Diante da situação, ela mandou a filha à loja mais próxima para comprá-las. Segundo a tortilharia, estava a escassos 500 metros, os quais Evelyn costumava percorrer de bicicleta para ir e voltar mais rápido. E também não era uma nova atividade para ela. Na verdade, entre suas atividades diárias estava fazer alguns recados para seus pais, como ir à loja, por exemplo. No entanto, obviamente, ninguém imaginou que essa saída inocente de casa significaria o início do pior pesadelo. Passou um tempo e eu perguntei novamente: o que aconteceu com Evelyn? Ela já chegou e não me respondeu mais. E ela saiu?
meu filho lhe apareceu e minha esposa estava lá fora na rua, esperando, olhando para lá. Durante os primeiros minutos de sua ausência, pensaram que a pequena tinha se atrasado por algum motivo sem importância, mas quanto mais o tempo passava, seus pais e irmãos decidiram não demorar mais e saíram para procurá-la. Parecia muito estranho para eles, principalmente porque ela tinha saído de bicicleta, então ir e voltar não deveria ter levado mais do que alguns minutos. O primeiro lugar a que recorreram foi precisamente a tortilharia, que ficava na Avenida 5 de Maio. Colônia Ejidos de Tequistlán, em Tezoyuca, no estado do México. Você viu minha filha Evelyn? Questionou a mãe angustiada. Ela estava usando uma calça azul, uma blusa rosa e tranças, foi o que a senhora acrescentou. Mas, infelizmente, nenhum dos pais esperava a surpreendente resposta desta mulher, que dava as primeiras pistas do trágico destino de Evelyn. A senhora das tortilhas nos disse que de fato ela veio buscar suas tortilhas, mas já estava acompanhada de um cara. Segundo o depoimento da senhora, dona do negócio, ela acreditou que o sujeito era parente ou irmão da menina, por isso não questionou. Nem achou estranho que, ao sair da loja, eles tomassem a direção oposta à casa da jovem, com centenas de perguntas. Então, e o medo em seu máximo esplendor? Os senhores saíram às ruas procurando a pequena, olhando em volta e gritando seu nome. Até que, por acaso, o do destino, encontraram-se com 2 policiais, aos quais pediram ajuda. No entanto, apesar da suposta resposta positiva, bastaram algumas horas para mostrar que eles não estavam interessados no caso, pois foram vistos em um posto de comida aproveitando a tarde. Como se o recente desaparecimento de uma menor não existisse, os pais não tiveram outra opção senão denunciar oficialmente a ausência da pequena, tendo a forte convicção de que quanto mais rápido os oficiais agissem, mais possibilidades havia de encontrá-la viva. É bem sabido que as primeiras horas são cruciais em uma situação como esta, mas infelizmente, como em muitos outros casos, eles foram ignorados. Sob o mesmo argumento estúpido de sempre e que condenou milhares de menores à morte porque as autoridades não reagem a tempo. E a resposta é a seguinte: precisam passar 72 horas desde o desaparecimento para iniciar a busca. Foi o que disseram aos pais, segundo o relato. E depois de ouvir essas instruções, ficaram totalmente petrificados, sabendo que esperar não era uma opção para eles. Evelyn não tinha ido por vontade própria, nem era o caso de estar se escondendo de seus pais. Portanto, tendo isso claro, decidiram ignorar, obviamente, as instruções oficiais e iniciaram sua própria busca nos arredores. Em questão de minutos, a notícia se espalhou pelo bairro, causando terror e indignação. Como poderiam esperar tanto de um menor de idade? Por este motivo, os vizinhos tomaram a iniciativa de se unir ao trabalho, liderados pelos principais interessados, e saíram às ruas com panfletos, com o rosto da pequena, suas características principais e dados de contato para quem soubesse algo ou tivesse visto algo suspeito. Foram batendo de porta em porta reunindo dados importantes, colarão nos postes a fotografia de Evelyn. Questionaram, caminharam dezenas de quadras ao redor, mas não houve sinais de seu paradeiro. Quanto mais as horas passavam, mais a comunidade se enfurecia devido à falta de resposta policial. Na verdade, eles tiveram que se organizar para fechar uma das principais avenidas e assim chamar a atenção, exigindo justiça. Dessa forma, 48 horas após a última vez que a menina foi vista viva, finalmente essas autoridades inúteis se pronunciaram a respeito. Infelizmente, assim que chegaram à residência dos Alcântara, começaram a dar más notícias, pois uma das consequências de ter demorado tanto para iniciar o protocolo de busca foi devido às intempéries do clima. Havia chovido forte um dia antes, coisa que, segundo os policiais, apagava grande parte das possíveis pegadas e pistas, as quais poderiam ter sido detectadas com a ajuda canina se eles tivessem feito o seu trabalho a tempo. Agora, o mais viável era se concentrar nos depoimentos das pessoas, tomando como principal referência as informações que a dona da tortilharia poderia fornecer. Foi então que se confirmou o que anteriormente ela havia comentado com os pais. Um homem de camisa vermelha estava de bicicleta atrás da criança, quem não só se passou por outro cliente, mas também deu a impressão de ser parente de Evelyn. Essa história foi confirmada graças a outra observação naquele dia, desta vez por uma mulher que atravessava a área em seu mototáxi.
Da mesma forma, ela viu a menina, acompanhada pelo mesmo sujeito, caminhando para o lado oposto de sua casa. O que ninguém havia notado naquele momento era que, na verdade, se tratava de um sequestro. Bem planejado, pois recapitulando o que aconteceu nos dias anteriores, e isso graças ao testemunho de mais vizinhos, eles conseguiram localizar aquele mesmo homem. Andando pelas ruas, o que ele estava fazendo? Pois observando, procurando e detectando a vítima, ideal para extraí-la do bairro facilmente. Infelizmente ninguém reagiu a tempo, mas as pistas do que aconteceria estavam lá semanas atrás. O mesmo homem aparecia especialmente em horários escolares, observando as crianças atentamente, talvez até escolhendo uma presa fácil. E logo identificaram este indivíduo como Emanuel Tarrius Olivar, cujo histórico era avassalador, dando fortes sinais do possível destino que esta pequena havia sofrido. O fato de saber que ela está presa, que ele a tem? Você consegue imaginar minha menina de 9 anos que de repente ficou sozinha e... com estranhos? E acontece que este sujeito havia tentado fazer o mesmo com outra jovem que vivia na colônia vizinha. No entanto, sem sucesso, ele apenas se retirou de lá, sem que os pais da menina, que a propósito tinha 14 anos, apresentassem queixas por medo de retaliações. Sua detenção foi realizada até 7 de junho de 2014, graças à qual perceberam que não se tratava de um criminoso comum qualquer, mas que fazia parte de um grupo de sequestradores envolvidos no tráfico de pessoas. Mas fez tudo o possível para se desvincular desta situação. No entanto, sua detenção veio acompanhada de outras pessoas. Eram 2 parentes chamados Ivone Ruiz Silva e Alberto Pineda, que forneceram informações bastante sinistras, pois não se tratava de um sequestro para pedir resgate, mas de uma transação ilegal, em que receberiam ou receberam 100 mil pesos por esta pequena. A outra parte do acordo teria sido realizada supostamente por uma mulher chamada Stephanie, cujo paradeiro nunca pôde ser descoberto, exceto o detalhe de que ela estava em Tijuana. E graças a esses dados, então, as autoridades conseguiram deduzir que havia toda uma rede de criminosos por trás do caso. Principalmente depois de saber a quantidade solicitada em troca da menina, que estava dentro dos limites estabelecidos de acordo com a idade e características da menina, como se cumprissem certos requisitos para decidir quanto dinheiro poderia ser solicitado. Em seguida, o Grupo Especializado de Busca Imediata, conhecido como HEVI pelas suas siglas, se deu ao trabalho de reunir o máximo de informações possível, para tentar reconstruir o caminho percorrido por Evelyn, buscando responder às perguntas: quem a levou? Para onde? Quantas paradas ela fez no caminho? E com muita sorte, onde ela está agora? E foi assim que, poucos dias após a prisão, começaram a surgir os prováveis endereços onde Evelyn provavelmente foi mantida em cativeiro. Presumivelmente, uma vez que ela foi privada de sua liberdade, eles a levaram para as periferias de Tezoiuca, bem nos seus limites, em um bairro chamado Santa Rosa. Era uma casa segura, onde certamente mais crianças sofreram o mesmo destino. Foi dito que ela passou aproximadamente 12 horas lá no total, tempo que foi utilizado por esses monstros para fazer uma mudança radical em sua aparência, seguindo os passos do protocolo estabelecido pelos líderes da rede de criminosos finais. Essa informação, supostamente fornecida por um dos detidos, deixava muito claro que eles sabiam o que estavam fazendo, que tinham experiência suficiente para fazer com que ninguém reconhecesse suas vítimas. Mesmo quando seu rosto cobria as paredes da cidade, essa era precisamente uma das coisas mais complicadas: mover a vítima sem chamar a atenção. Por isso mudaram suas roupas, cabelo e destruíram qualquer indício de que ela havia passado por ali. Talvez queimaram todas as suas pertences, incluindo a bicicleta e suas roupas, até eliminar todos os vestígios, tornando mais fácil a sua transferência para outro lugar. Depois de cumprir as primeiras regras do protocolo, eles procederam para levar a menina de 9 anos para fora de Puebla, onde foi confirmado que existiam pelo menos outras 3 casas seguras usadas pelos criminosos para manter suas vítimas trancadas. E embora Emanuel Tarrius Olivar tenha sido quem levou a menina, era um de seus parentes que tinha conexões com pelo menos 5 grupos criminosos de tráfico de pessoas, sendo Tijuana a principal cidade de operações.
No entanto, a investigação também revelou que pessoas dos Estados Unidos mantinham negócios com um dos parentes de Olivar. Isso com base na quantidade de informações extraídas de um de seus computadores, dos quais foram resgatados contatos e nomes de cidades como Minnesota, Texas e Califórnia. Infelizmente para a família Alcântara, eles estavam enfrentando criminosos reais, experientes, com cúmplices, vínculos e contatos importantes, distribuídos pelos principais pontos de operações. Eles tinham motoristas de táxi como espiões da polícia, fornecendo dados sobre suas rotas, pontos de verificação e outras informações que poderiam ajudar a evitar a justiça, praticamente sempre saindo impunes. E uma das coisas que mais ajudava a rede de criminosos era que eles contavam com ex-policiais que, por razões desconhecidas, acabaram do outro lado da lei. O que também não é raro neste país, obtendo dinheiro fácil, fornecendo informações extraoficiais difíceis de adquirir. E da mesma forma, antes de sua partida para Tijuana, seus captores já sabiam quais estradas tomar, quais evitar, onde havia perigo de serem surpreendidos e por onde era mais seguro. Qualquer que fosse a rota tomada para Tijuana, todos tinham algo em comum, pois muitas das vítimas e pessoas envolvidas acabavam recorrendo a um ponto-chave para as transações. Era um bar chamado Adelitas Bar. Antes de o estabelecimento estar sob o olhar da polícia, funcionou como principal centro de operações. Dezenas de mulheres sofreram as consequências de serem forçadas a vender seus corpos, proporcionando assim lucros milionários aos proprietários do bar e seus sócios. Bem, eles me obrigavam a trabalhar, a ter relações sexuais com os clientes e, bem, a dançar. Bem ali. O local visto de fora apenas parecia ser outro lugar noturno. No entanto, escondia coisas extremamente obscuras, por exemplo, toda a logística do tráfico de pessoas, assim como também estava projetado para uma fuga rápida e eficaz em caso de receber visitas inesperadas. A da polícia, obviamente, tinha portas ocultas e passagens diretas para um hotel, assim como também atalhos para o transporte efetivo das vítimas. E com isso você percebe o quão experientes eles eram nessa atividade? Que também, segundo as investigações, existiu uma possibilidade muito grande de que Evelyn tivesse passado por ali, assim como outros 7 casos anteriores também investigados, que tinham muita coincidência entre si. Além disso, as autoridades puderam chegar a informações ainda mais arrepiantes do que as que já te contei, e é que havia um livro com preços e dados bastante detalhados a respeito das vítimas. Segundo seus registros, era solicitada uma quantia de $100 mil por menores de idade para adoções ilegais, $250 mil por adolescentes explorados e enviados aos Estados Unidos da América. Sem dúvida, o destino de Evelyn estava centrado nessas possibilidades. Mas por mais tentativas que foram feitas para que Manuel Tarrius Olivar desse sua localização exata, nunca conseguiram chegar a nada. O homem dava declarações contraditórias e nunca se viu a mínima intenção de confessar a verdade. Ele disse várias contradições e mentiras. A primeira é que ele disse que nunca conhecia aqui, como é que não? Se eles tinham um terreno aqui, não é? E você me disse que devido a isso não poderemos mais vir aqui. Surpreendentemente e descaradamente, os pais do acusado também foram à casa da família Alcântara Legorreta, com o objetivo de advogar por ele, garantindo sua inocência. No entanto, eles apenas forneceram dados que foram usados contra ele, pois contradisseram o relato do próprio acusado, que anteriormente afirmou nunca ter aparecido na área. Além disso, seus pais acabaram confessando que possuíam um terreno perto do local dos fatos. Havia mais de um testemunho confirmando sua presença na colônia no dia dos fatos e nas semanas anteriores a este. Além disso, ele foi pego tentando privar outra menina de sua liberdade na colônia vizinha antes de Evelyn. Essas informações e outras provas coletadas pelas autoridades foram suficientes para que ele fosse condenado como culpado, sentenciando esta pessoa a 32 anos e 6 meses atrás das grades. No entanto, apesar de suas próximas 3 décadas na prisão, ele nunca se abriu para o pai da família. O Sr. Salvador poderia estar satisfeito com o principal suspeito do desaparecimento de sua filha sendo condenado, mas não lhe servia de nada vê-lo atrás das grades. E ainda assim ele não dizia onde estava sua filha Evelyn.
E, infelizmente, desde então, a vida dos Alcântara Legorreta nunca mais foi a mesma. De ter sido uma família unida e trabalhadora, agora só acordavam para viver mais um dia dentro deste pesadelo que não teria fim. A quantidade de dinheiro que uma busca efetiva exigia acabou por levar os pais da família à ruína. A padaria deixou de abrir suas portas e a saúde da mãe de Evelyn começou a sofrer as consequências de um estilo de vida cheio de estresse, sem descanso, de tristeza. Que embora o diabetes já fosse um grande problema, aos poucos foi a consumindo, ao ponto de mergulhar em uma depressão sem retorno. A senhora Esperança limitou sua existência a uma busca incessante. Além disso, como você pode imaginar, ela parou de sorrir, de se interessar por outras coisas para tornar sua dor mais suportável. Na verdade, ela só se dedicava a sair na rua para procurar e perguntar por sua filha. Lugares como abrigos, necrotérios, hospitais tornaram-se sua rota diária. Pois, apesar de tudo, mantinha a esperança de um dia ver Evelyn viva novamente. E embora em abril de 2016 houvesse uma nova promessa do governo para retomar a busca por essa menina, suas palavras ficaram apenas nisso. Promessas, pois era apenas uma resposta rápida às manifestações realizadas em frente ao palácio do governo. Queriam silenciar a família dizendo o que desejavam ouvir, mas não tinham intenções de destinar dinheiro para o trabalho. No ano seguinte surgiram novas pistas sobre seu paradeiro. Alguém afirmava tê-la visto, mas mesmo assim foi realizada uma resposta rápida para encontrá-la. Só descobriram uma operação de tráfico de pessoas ligada a Tijuana, da qual conseguiram resgatar 5 menores de idade, mas sem rastro de Evelyn. Naquela época, a busca se estendeu ao território americano e canadense. Já que então, como te contei, havia provas de que os sequestradores haviam viajado para lá. No entanto, apesar dos esforços, os resultados sempre foram os mesmo. Nada. Era como se brincassem com os sentimentos dos pais, dando novas esperanças para que no final tudo fosse em vão. E é que finalmente, um dia de abril do ano de 2018, a mãe de Evelyn não conseguiu mais continuar com sua luta. Devido a um derrame cerebral causado por complicações de saúde, ela deixou este mundo sem saber o que realmente aconteceu com sua filha. Com toda a sua dor, o Senhor Salvador prometeu à sua esposa falecida continuar com a busca. Ainda assim, isso levará toda a sua vida. Em 2019, as autoridades se deram ao trabalho de fazer retratos falados sobre a possível aparência da jovem, que naquela época teria 14 anos. Eles distribuíram pelo México e Estados Unidos, mas infelizmente, até agora continua sem dar resultados. E desde então, as possíveis pistas sobre o paradeiro da jovem só serviram como uma falsa esperança. Como se a tivessem levado para o Canadá com uma identidade falsa e quem sabe com que propósito. Seja qual for o seu destino, seu pai não para de lutar para descobri-lo. E talvez por um milagre da vida em algum momento poder dar aquele abraço que tanto ansiou desde a sua partida. Lembre-se que as segundas-feiras no canal do Pepe Mistério são as entrevistas e também tem o canal secundário que você encontra como muitos mais mistérios.